Essa é a Cida Arruda e ela vai estar falando sobre a vida dela agora. Palmas para ela. Uau, chegou minha vez, né, gente? Finalmente. Depois de eu descobrir o meu propósito, que é conectar pessoas, eu estou aqui. E pela primeira vez, o primeiro poder da conexão, eu decidi só apresentar a vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha história. E uma história que começou numa cidade muito... Não, gente, volta. Essa aqui já é o terceiro slide. Volta lá. Tá, eu sou Cida Arruda, prazer para quem não me conhece. Eu sou mãe, eu sou avó, eu sou house cleaning, eu sou empresária e hoje, pela primeira vez, eu sou palestrante. E olha que responsabilidade, porque eu vou falar da minha vida. Por quê? Superação e fé. Foi o que aconteceu comigo até hoje. Pode passar o slide, gente, por favor, o slide. Eu nasci numa cidade pequenininha do interior de Goiás, como tem meu amigo ali, o Coisinha, a nossa cidade fica ali que nem aparece no mapa. Eu sou de uma família também com 14 irmãos. Sério, a gente fazia fila para tudo. 14 irmãos, imagina, né? Eu acho que eu nem lembro da idade do primeiro. Pode passar um pouquinho. Eu tive muitos problemas na minha infância, porque desses 14 irmãos, eu era a única branca. Afinal, é um privilégio nascer loira, né, gente? Todo mundo era moreno. Mas também, eu sou neta de italiano e minha avó era índia mesmo. Se casaram e nasceu eu branca na família. Eu tive muitos problemas com meus pais. Eu não sei o que acontecia com os pais antigamente, que eles eram mais bravos do que o de hoje, né? Meu pai começou a beber muito, meu pai bebia muito. Ele era fazendeiro, perdeu tudo, envolveu com mulheres e com bebida. E sempre que ele olhava para mim, de uma forma ou de outra, alguém já levou aqueles cascudos na cabeça, assim, que doía muito, e falava assim para mim, branquela azeda. Ele me chamava disso, de branquela azeda. Pode ir passando, gente. Mas Deus tem propósitos na vida da gente. Foi aí que tudo mudou. Meu pai, um dia, estava batendo na minha mãe, muito. Ele chegou em casa muito bêbado. E ele começou a bater na minha mãe. Ele jogou minha mãe no chão. E ele pegou um facão. Ele estava com um facão no pescoço da minha mãe. E eu, com 10 anos, eu não sabia o que fazer. Eu peguei um tijolo, era a única coisa que estava perto de mim, e bati na cabeça dele. Ficou muito bonita aquela imagem, né? Só que, imagina a situação, quando meu pai acordou, ele me bateu tanto, mas tanto, que eu fiquei desacordada 3 dias. E eu só tinha 10 anos nessa época. Quando eu acordei, eu escrevi uma carta para uma das minhas irmãs, que não fazia nem parte da minha vida, né? Com 14, você vê a diferença de idade. E eu fui morar com ela. Ela me buscou e eu fui morar com aquele casal lá em São Paulo. Com 10 anos, eu fui para São Paulo, morar em São Paulo. Pode passar. Isso é um pouco da minha vida em São Paulo. Eu tive que ter muita fé. Uma criança com 10 anos, para saber a diferença da fé ou do propósito de Deus na nossa vida, a gente não sabe muito definir isso. Eu tinha muitas dores de cabeça. Eu sofri muito com dores de cabeça e ainda sofro até hoje, porque eu apanhava muito. O meu pai, ele só de olhar para mim, por eu ser branca, ele batia em mim. E aí eu fui morar com a minha irmã, um pouquinho das histórias, mas eu nunca me contentei com pouco. Vocês sabem, já deu para perceber o tanto que eu amo o business. Eu falo que eu nasci com empreendedorismo desde o berço. Nascer na roça, eu não tinha opção de ser uma empresária, de crescer em qualquer coisa. Mas eu nunca contentei. E tudo o que eu fazia com excelência. Eu tive 3 empregos na minha vida até hoje. Eu comecei como recepcionista e eu só saí das empresas, só tinha o dono acima de mim. Porque os meus sonhos e as minhas mudanças de mentalidade, ninguém ia tirar de mim. E eu mudei. Pode passar. Nessas indas e vindas, eu comecei a ajudar, morando em São Paulo, eu comecei a ajudar meus pais. Porque meu pai perdeu tudo, vivia muito só na bebida.
E eu comecei a ajudar meus pais. E eu voltei para Goiânia, eu falei, vou tentar a vida em Goiânia de novo. E, olha só, apesar da pobreza, a gente ainda era feliz, né? 14 pessoas, olha a casa que a gente morava, e meu pai é esse aqui do meio, aqui, ó. Mas nós éramos felizes, apesar disso. Pode mudar um pouquinho. Nessas indas e vindas de Goiânia, eu fiquei um tempo em Goiânia e conheci meu marido, Kleber, está ali. Olha só, gente, nós éramos 2 crianças, com 15 anos, eu comecei a namorar com ele. Então, foi meu primeiro namorado, primeiro tudo. Eu não tive muita opção, tá? Não conheci ninguém, não. Mas olha só para você ver, nós nos conhecemos e nós não casamos. Acertei na primeira, né? Eu espero, né, que tenha sido. Aí, olha que fotos, gente, eu acho que a gente está melhor hoje, né? Fala a verdade. Pode passar um pouquinho. Com 18 anos, eu engravidei. Gente, mas a pobreza era tanta. Eu vou mostrar para vocês depois. Meu marido era camelô. A pobreza era muita mesmo. E a gente foi morar numa barracão com os outros meus irmãos, de 2 cômodos, e a gente dormia em uma cama de solteiro. E eu passei tanto mal na minha gravidez, tanto mal, que eu vomitava muito. Um dia eu fui numa farmácia, pedi um remédio, eles me deram um remédio para abortar. E aí a coisa só piorou. Mas Deus tem algo, sempre tem algo na vida da gente. E hoje, cada dia mais, eu acredito nisso. Eu tive a minha filha, a Scarlett. Está lá atrás. Ela não tinha nada. Ela foi... os médicos nunca falaram que ela ia nascer. Eu vomitava todo o tempo, até o último dia. E hoje ela é casada e me deu 3 lindos netos. E um genro também, gatão. Passando isso, pode mudar. Olha só, olha o meu marido aí, gente. Quem já passou por essa situação aqui? Já foi camelô no Brasil? Isso aqui é as idas e vindas para o Paraguai. Sobrevivemos, estamos aí, né? E apesar de eu estar grávida, passando mal, eu trabalhava na banca, cuidava da banca para ele, que ele viajava. Pode passar, gente. Consegue passar os slides? Mas com o tempo, depois que a Scarlett nasceu, as coisas começaram um pouquinho a melhorar. Eu comecei no meu segundo trabalho. O primeiro foi em São Paulo, o segundo em Goiânia. Eu comecei a trabalhar numa concessionária da Volks. Eu entrei também como recepcionista e eu saí de lá, eu era chefe de departamento financeiro. Olha o tanto que eu já estava mais bonitinha ali, né? Já deu uma melhoradinha um pouquinho. Aí eu comecei a trabalhar. A gente trabalhando muito, a gente conseguiu comprar uma casa financiada, mas, sabe assim, você não sabe nem a data do final do pagamento? A gente comprou uma casa financiada e eu consegui comprar um carro zero, que era meu sonho, ter um carro zero. E com essas lutas, um dia eu decidi viajar, eu vim para Itaguari, que na minha cidade chamava Itaguari. Eu cheguei para o meu marido, eu queria mostrar o carro zero, e a gente tinha reformado a casa, eu queria mostrar para os meus pais. E a gente fomos para Itaguari, numa segunda-feira. Chegando lá, nós chegando em casa, lá em Itaguari, eu falei para minha mãe, mãe, vamos para Goiânia, para a senhora ver a nossa casa, para vocês verem o carro. Eu queria mostrar o carro novo, o negócio era mostrar o carro novo. A minha mãe olhou para mim e falou assim, minha filha, não quero não, seu pai está bebendo tanto, tira esse homem de perto de mim um pouco. Aí meu pai decidiu ir com a gente para Goiânia. Olha a minha filha lá, pequenininha. Nesse dia, nós voltando para Goiânia, no mesmo dia, minha filha deitou no colo do meu pai. E eu olhei para trás, naquela cena, meu pai passando a mão na cabeça dela. Eu perdoei meu pai naquele dia, por tudo que ele tinha feito por mim. Tá? Ele não sabe que ele só não me maltratou, mas ele me tornou a pessoa que eu sou hoje. E eu perdoei meu pai. Mas como Deus tem sempre algo na vida da gente, naquele mesmo dia, eu decidi ir para São Paulo. Eu falei, vou fazer compra para a banca, porque eu já tinha perdido o trabalho mesmo. Viajei para São Paulo. Chegando em São Paulo, gente,
Não, antes de viajar para São Paulo, quando meu pai viu a casa, ele olhou para mim. Foi a primeira coisa que meu pai falou de bom na minha vida. Ele falou aquela frase: a filha que eu nunca acreditei que seria alguma coisa, foi a que mais me ajudou. E nesse dia, eu indo para São Paulo, eu pus os pés em São Paulo, chegou o telefonema do meu marido ligando. O meu pai acabou de falecer na minha casa. Ele faleceu na minha casa. Ele poderia ter falecido em qualquer lugar, mas ele faleceu na minha casa o dia que eu consegui perdoar ele. Não foi fácil, mas são processos. E processos que você decide. Você usa para o bem ou para o mal. Pode passar. Com todos esses problemas, meu marido, como camelô, trabalhava em Goiânia, as coisas foram ficando difíceis e a gente decidiu a tentar a vida nos Estados Unidos. Olha lá a minha situação. Eu tinha... Pode passar um pouquinho. Na véspera, eu tinha nascido o meu segundo filho, o Claicon. É o que está mostrando o timer aí. Nessa véspera, a gente foi tentar o visto. Só que eu consegui o visto para mim e para minha filha, mas eu não consegui o visto nem para o meu filho e nem para o meu marido. Então, o meu marido... Pode mudar, gente. O meu esposo, então, decidiu a vir na frente, veio pelo México, como muitas pessoas aqui já vieram pelo México, né? Meu marido veio pelo México e com a decisão de ficar 2 anos. Eu nunca tive intenção de vir para a América. Nunca. Eu nunca pensei. Porque eu já estava feliz com o meu trabalho, estava tudo ok lá. Só que o meu marido, com 6 meses aqui, ele ligou para mim e falou assim: eu não fico aqui. Se você não vier, eu não fico aqui. E eu não queria que ele voltasse, porque a gente ainda tinha dívidas no Brasil, e tudo que ele fazia aqui, ele mandava para lá. O que eu decidi? Mais uma decisão, mais um processo a ser reiniciado. Eu mandei a minha filha sozinha, numa excursão, para Orlando, e começou a minha jornada pelo México com meu filho, com 1 aninho de idade, com menos de 1 aninho de idade. A gente foi São Paulo a Cancún, Cancún a Cidade do México, a Cidade do México a Hermosillo. Foram 7 dias nessa viagem. Só que ali onde vocês estão vendo, foi o lugar onde eu mais permaneci. Eu passei 4 dias ali. Tinha um galpão baixo, para quem já passou pelo México sabe, que é muito quente, então as casas são baixas. Os coiotes, estava muito lotado. Eles assistiam filme pornográfico o dia todo. Então, a gente passou dificuldade com comida e com bebida. Só que mãe, eu não sei o que Deus nos deu, que mãe é uma leoa, né? Vendo aquela situação, eu não quis permanecer lá dentro. Eu colocava o meu filho dentro de uma blusa, que era a única coisa que a gente tinha, e a minha cama foi um daqueles carros durante 4 dias, sem pensar em momento algum, em nenhum problema. Hoje eu fico feliz porque eu recebi um apelido muito carinhoso de uma pessoa que está ali, me acompanha há algum tempo, de mamãe canguru, porque durante todo esse caminho eu carregava meu filho dentro da minha blusa. Aquela foto que vocês estão vendo ali é a divisa exatamente do México com Fênix. Mas nesse período aqui que está em branco, foi outro processo da minha vida. Para que a gente saísse dali, nós tínhamos que atravessar em um carro, foi num Expedition, um carro grande, elegante. Só que eu deitei no chão do banco de trás, deitei o meu filho em cima de mim. E, para ele não chorar, eu amamentava ele todo o tempo e as pessoas com pés em cima de mim. Foram 6 horas dessa forma. Mas eu consegui atravessar. E meu marido tirou foto ali, eu não tive a oportunidade. Só que mais um processo na minha vida, ao chegar em Fênix, foi onde que a gente atravessou, o meu destino era Boston. Mas mal sabia eu que a gente tinha uma conexão em Nova York. Quem conhece o aeroporto de Nova York sabe o tamanhozinho do aeroporto de Nova York, né? Eu entrei no avião, eu estava com muita fome, com muita sede. Eu não sabia pedir uma água. Eu até tentei. Eu falei para a aeromoça, I need water. E elas ficavam assim, what? Parece que esse pessoal aqui não entende nem o
própria a língua deles, né? Então, eles ficaram me perguntando, eu estava com muita fome, eu falei, nem vou pedir a comida. Decidi. Mas como Deus sempre põe anjos na minha vida, tinha um senhor assim sentado do meu lado, ele vendo o meu desespero, a minha exaustão, ele pegou a água dele, pegou a comida dele, me deu, e com gestos ele pediu para que segurasse o meu filho para que eu pudesse me alimentar. E chegando em Nova York, todo mundo desceu do avião, e eu fiquei sentada lá. Eu falava assim, eu quero ir para Boston, para o que eu estou fazendo aqui? Todo mundo descendo, né? Aí a aeromoça me puxou pelo braço, me tirou do avião. E eu falei, meu Deus, agora eu não sei nem o que eu vou fazer da minha vida. Quando eu saí lá fora, Deus novamente estava presente na minha vida. Aquele senhor estava lá fora me esperando. Ele pegou o meu filho, segurou meu filho, ele pegou na minha mão, ele pegou a minha passagem, ele atravessou o aeroporto comigo, a gente andou de trem pela primeira vez, achei super chique. Passamos de trem, ele fez o check-in, me colocou dentro do avião e me mandou para Boston. Ele tirou um colar, eu esqueci de trazer o colar, e colocou dentro no meu, e falou assim, good luck. E foi embora. Eu nem me lembro o rosto dessa pessoa. Mas Deus faz novamente processos e coisas na nossa vida. Chegando em Marlborough, chegando no aeroporto, eu entreguei meu filho para o meu marido, eu desfaleci do cansaço, porque os meus peitos, ele estava tão cheio, estava tão machucado, e os meus braços estavam muito roxos da situação que eu passei por esses 7 dias até chegar aqui. Mas, chegando aqui, essa senhora, Dona Lúcia, estava dando help para o meu marido na casa dela. Nós permanecemos lá por algum tempo, dormindo num colchão atrás do sofá, porque era o único lugar que tinha. A gente ficou por algum tempo, mas a gente tinha que mudar. E não conseguíamos local aqui para morar. Então, nós encontramos um apartamento em Fall River. Hoje, todo mundo, os brasileiros, conhece Fall River. A gente foi morar... Pode passar, por favor. A gente foi morar em Fall River, num apartamento. Não consegue passar? Chegando em Fall River... Bom, nós alugamos um apartamento em Fall River, mas meu marido trabalhava aqui, era 1h30 para chegar lá em alguma forma. Chegando em Fall River, a única coisa que a gente tinha no nosso apartamento era aquilo ali, ó. O colchão e o edredom, para nós 4, como sempre. Só que era muito frio, estava muito frio. Mas Deus novamente coloca anjos na nossa vida. Meu filho, a gente foi numa loja... Meu filho começou a brincar com a menininha e essa senhora, a dona Carmen, chegou chamando ela em português. Aí eu falei assim, gente, eu estou do céu, porque eu ouvi o português, mesmo que seja o português de Portugal, eu ouvi. E nós conversando, ela decidiu passar no nosso apartamento. Pode passar. Decidiu passar no nosso apartamento. Aí você sabe aquela história? Era uma casa que não tinha teto, não tinha nada. A gente tinha teto, mas a gente não tinha nada. E eu comecei, a gente conversando, eu comecei a cuidar da filha dela, o Clayton, e ela tem a mesma idade. Essa senhora nos ajudou com comida, com toda a doação. Ela mobiliou nossa casa nessa época. E eu comecei a cuidar dela por algum tempo, porque aí ela chegava do trabalho, ela matriculou a minha filha na escola, ela conseguiu médico. Então, mais um processo vencido na nossa vida. Graças a Deus e pessoas. Com o tempo, nós estávamos lá, mas eu precisava de trabalhar para ajudar meu marido. Quem é dona de casa, quem é dona de schedule aqui sabe que existem muitas pessoas boas, mas existem muitas pessoas que não deveriam fazer o que faz com as pessoas recém-chegadas aqui. Eu vim dar help aqui em Framingham. Eu fui limpar um banheiro, a mulher chegou para mim, a primeira coisa que ela fez, ela pegou o Ajax do Power, ela jogou todinha e falou para mim, agora você limpa de joelho. Eu peguei, limpei aquele banheiro, mas não era só eu que trabalhava dessa situação, todas as helpers dela tinham que fazer tudo de joelho, elas trabalhavam com aquele protetor no joelho, porque aí ela falava que só ficava limpo se trabalhasse de joelho. Pode passar. Eu procurando uma outra oportunidade de trabalho, eu comecei a trabalhar naquela empresa ali. Hoje ela nem existe, em Acton. Eu trabalhei 2 semanas de graça. Eu não tinha experiência. Eu não tinha opção. E eu precisava de trabalho. Eu comecei a trabalhar, trabalhei 2 semanas
naquela empresa, consegui o trabalho e começamos, as coisas começaram a melhorar. Só que, mais uma vez, Deus colocou pessoas na minha vida. É aquele casal. Eu comecei a trabalhar na casa dessa senhora, e ela trabalhava fora, e a mãe dela ficava em casa. Eu vendo aquela senhora sozinha, eu comecei a pentear o cabelo dela e descobri, olha só a opção, não perder a oportunidade na vida. Eu não falava hi nem bye, eu descobri que ela falava espanhol. Eu deixava a casa dela por último. E aí, ela começou a me ensinar o inglês. E essa mulher, vendo o quanto a mãe dela gostava de mim, ela começou a ter interesse pela gente. É uma história bem longa, mas eu vou só resumir o que acontece. Essa senhora um dia chegou para mim, passou a casa da filha dela, passou a casa da família dela todinha para mim fazer. E eu trabalhava nessa outra empresa. E eu comecei a fazer isso, dar help para as outras pessoas. E foi assim que eu comecei a montar meu próprio business. Mas eu não perdi a oportunidade de estar lá. E com esse pessoal, quando nós chegamos aqui em 99, no começo de 99, meu marido trabalhava em uma empresa, que foi a última lei que existiu aqui, que foi a do Clinton, que ele entrou na lei, mas depois ele perdeu o trabalho, então a gente tinha um processo, mas não tinha como nos legalizar. Um dia eu cheguei para eles e falei, olha, pedindo demissão, que a gente ia embora, porque a minha filha precisava de ir estudar. Hoje vocês não sabem o que é a bênção que Deus deu na vida de vocês, ter a carteira de motorista. Porque nós fugimos da polícia, muitas vezes. E nós decidimos ir embora para minha filha estudar. E eles chegaram para nós e perguntaram, a gente não tem opção, não tem outra decisão. Eles pegaram o nosso caso. Pagaram todo o nosso processo. Foram $36 mil. O dia que nós conseguimos pagar $12 mil, eles chegaram para nós, chamamos nós e falou assim para nós, a sua dívida está paga. Aí eu falei, mas como assim? Nós só pagamos 12. Ele olhou para nós e falou, sua dívida está paga. Aí eu perguntei para ele, por que vocês estão pagando a nossa dívida? Ele, se vocês não sabem se eu roubei, se eu matei, o que eu fazia no Brasil? Ele olhou para mim nos meus olhos e falou, você é uma boa pessoa. Deus. Vou passar bem rapidinho para dar um tempo. Aí eu comecei a Cidas Cleanings. Só que eu não tinha esse carro bonito que eu tenho agora, né? Logicamente. Eu comecei a Cidas Cleanings e nós fomos para a parte do ajudar, porque hoje eu descobri que a minha missão é ajudar. Na chegada do Covid, eu criei um curso. Não foi nem um curso, foi um workshop juntamente com a Luciana, que está aqui, para ensinar pessoas recém-chegadas, porque o desemprego estava tão grande, as pessoas não sabiam falar, não sabiam escrever, não sabiam ler, não sabiam nada, não conhecia produto. Eu criei um workshop para ensinar as pessoas. Eu coloquei ali $10, mas as pessoas que foram, ninguém tinha um centavo para pagar. Nós decidimos fazer esse workshop nas igrejas completamente de graça. Mais um processo que a gente venceu. Passa. Vendo também a necessidade de informação e vendo as pessoas chegarem aqui sem planejamento, porque as pessoas acham assim, eu vou sair do Brasil, vou chegar nos Estados Unidos, vou ganhar dinheiro, está no pé. Eu comecei a fazer lives, eu falei assim, eu vou fazer live para mostrar informações do que é a realidade da vida aqui nos Estados Unidos. Eu fiz uma live com a minha irmã, que estava trabalhando para mim, recém-chegada, ela só veio passear, e fiz uma live com uma dona de schedule, porque eu queria mostrar os dois lados. O lado da dona de quem emprega, uma pessoa sem experiência, e de quem chega sem experiência. Gente, foi um sucesso. Foi um sucesso, só que a gente fazia no canal da empresa. Mas um dia, através dos meus funcionários também, vendo a necessidade deles sobre informações sobre imigrante, eu tive a ideia de ligar, passar uma mensagem para a doutora Renata Castro, que ela vai estar aqui agora mesmo falando com a gente. Passei uma mensagem para ela e nunca acreditaria que ela fosse responder, porque quem era eu? Somente a house cleaning. Gente, vocês não sabem como foi surpreendente. Ela me respondeu e falou que ela viria. Tem 2 pessoas aqui que estão me honrando, da mesma forma que a doutora Renata me honrou, estão sentadas ali, ó.
o Gigante e o Mackenzie, eles estão acreditando em mim. A doutora Renata Castro... A doutora Renata Castro, ela veio. Veio e deu... falou com a gente sobre imigração. E no mesmo dia eu falei para ela assim, você viria aqui para dar uma palestra para imigrante? Eu só pensava em house cleanings. Ela falou, posso, dia 8 de outubro. Aí a Fernanda, que era uma amiga minha, que me conheceu na internet, falou assim, tá. E a gente decidiu a fazer não somente informações para imigrantes, nós resolvemos a convidar muita gente. A Damiane foi uma. Tem mais alguém que deu palestra na última? Não teve. A Damiane foi uma, então a gente conseguiu fazer a live. Passa, gente. Aí, hoje, como vocês verem, eu sou uma mulher realizada, filhos formados, que eu me admiro. Ninguém precisa de me elogiar por uma coisa que eu fiz, porque o meu maior orgulho foi formar os meus 2 filhos, limpando casa. Hoje eu falo, não precisa de ninguém me elogiar, porque eu sei as dores que eu passei, mas os meus filhos estão formados, limpando casa. Pode passar. E aconteceu o primeiro poder da conexão. Olha, eu vivenciei cada etapa do meu processo, com dor, mas com muita força e coragem. Eu nunca desisti. Pode passar. Conectar pessoas é minha vida. Se você tem um sonho, nunca desista dele, porque o sonho é seu. Só você pode mudar o seu destino. Muito obrigada. É isso aí, Cida. Valeu. E hoje eu peço a vocês, siga o canal. Todas as semanas lá tem histórias, não somente como a minha, mas tem histórias de superação de todos vocês que estão aqui. A Lu, ela chegou em mim. A Lu é uma pessoa famosa na internet. Ela chegou em mim hoje e falou, te conheço pela internet. Agora nós temos o prazer de nos conectar. Mas, olha, gente, eu quero agradecer não somente você, Mackenzie, você, Edson, mas todos vocês que acreditaram em mim, por estar aqui hoje, Cláudia. Olha, no final eu vou falar o nome de todo mundo. Isso. Mas, muito obrigada. O Jaime Zimmer, que eu estou vendo ali. Juntos somos mais fortes. Ninguém faz nada sozinho.